Tudo bem, pessoal. Temos ótimas notícias para uma cidadezinha em New Hampshire. Parece que as estruturas de pedra na propriedade de Malcolm Person, lá em Salem, New Hampshire, são mais antigas do que se pensava. Alguns estão dizendo que podem ser anteriores ao próprio Cristóvão Colombo. Isso seria incrível, mas acho que temos de esperar para ver. Nos esportes, o Red Sox enfrentou os Yankees em Fenway. A história que nos ensinaram quando crianças está errada. Meu nome é Scott Walter, eu sou geólogo forense. Há uma história escondida nos Estados Unidos que ninguém conhece. Há pirâmides aqui, câmaras, tumbas, inscrições. Elas estão por todo o país. Vamos investigar esses sítios e artefatos e vamos chegar à verdade. Porque às vezes a história não é bem a que nos contaram. Stonehenge, na Inglaterra, é um dos sítios antigos mais admirados da Terra. Ainda hoje, sua origem e propósito permanecem envoltos em mistério. Uma coisa de que os arqueólogos têm certeza é que sua construção demorou quase 2000 anos. Mas ninguém sabe quem o construiu. Não há dúvida de que o sítio, originalmente composto por cerca de 150 pedras, foi obra de alguma civilização adiantada que sabia o bastante sobre o Sol, a Lua e as estrelas para alinhar essas pedras com os céus de um modo muito específico. E se eu te disser que também temos um Stonehenge nos Estados Unidos? E que é possível que os dois tenham sido construídos pelas mesmas pessoas? Eu vou investigar esse local. O Stonehenge na América é um sítio pré-histórico em Salem, New Hampshire. O dono diz que as estruturas de pedra datam de 4.000 anos atrás. Recebi o telefonema do filho dele, Kelsey. Ele descobriu um alinhamento solar, um exemplo da arqueoastronomia, e quer que eu veja. Bom, esse é o Observatório Central e é por isso que falamos em Stonehenge da América. Como em Stonehenge, alguém colocou em círculo pedras grandes e verticais. A colocação é crucial. Quando olhamos no centro do sítio, cada pedra vertical se alinha com o Sol em dias importantes do ano. Os solstícios, os dias mais longos e mais curtos do ano, os equinócios, quando o Sol está nivelado com o equador da Terra, e os dias intermediários, que ficam no ponto entre eles. Essa é a pedra do amanhecer do solstício de verão. Então, no solstício de verão, o Sol basicamente nasce ali, bem sobre a pedra, e meio que faz uma diagonal. E depois cruza os céus. Então, o pôr do sol acontece bem ali. Bem ali, é? A pedra do pôr do sol do solstício é ali. Você percebe que isso diz muito sobre o local. Quem esteve aqui marcou essas datas importantes do ano, como muitas culturas antigas de todo o mundo o fizeram.
Eu tenho visto muito disso hoje em dia. Chama-se arqueoastronomia. É como as culturas antigas usavam o Sol, a Lua e as estrelas e os planetas em sua arquitetura e design. Eu vi a arqueoastronomia na Geórgia, onde conectou os nativos americanos aos antigos maias. Eu também vi numa caverna em Oklahoma, onde marcas que são parte de uma iluminação de equinócio podem ter sido deixadas pelos celtas. A prática antiga da arqueoastronomia parece ligar muitas culturas adiantadas entre si. E também parecem ligá-las aos Estados Unidos. Eu estou aqui olhando para aquela pedra e ela parece muito interessante. Será que a gente pode descer e dar uma olhada mais de perto? Claro. Olha só isso. É muito interessante. Você pode me contar um pouco mais especificamente sobre o que aconteceu com o alinhamento aqui? Claro, bom, basicamente o que acontece é que no solstício de verão, o Sol nasce bem aqui, bem no meio, e nasce quase em uma perpendicular com o lugar que a pedra tá. Nasce bem ali e meio que vai subindo em diagonal. Sobe no céu. Bom, achamos que originalmente ele devia subir bem aqui. E, sabe, com o passar do tempo, isso foi mudando. Bom, e se mudou, isso é muito interessante, porque com o tempo, o eixo da Terra também acabou mudando. Certo. Você deve se lembrar do terremoto no Japão recentemente. Foi documentado que o eixo da Terra tinha se movido 8 centímetros. Uau! Pode não parecer muita coisa até, mas com o tempo, milhares de anos, aí já é muita coisa. É. Então, o fato de o alinhamento ter mudado faz sentido e é importante porque nós podemos usar isso para datar. E assim, quando o eixo da Terra muda, o alinhamento também muda, e isso pode indicar um período significativo. Bom, sabe, nós já pedimos a alguém para vir checar isso. É mesmo? E eles, com a medida do que mudou, eles disseram que o sítio é de uns 3.800 anos atrás. 3.800 anos é muito tempo. Eu vou te dizer mais, isso é muito importante mesmo, porque muitas pessoas, na verdade, acham que usar a arqueoastronomia é o modo mais preciso de datação, melhor até que o carbono 14. Então, se for o caso, você tem um sítio antigo bem aqui. É muito claro que ela não está na posição original, a posição natural em que isso foi colocado no solo. Ela parece ter sido cortada. Para mim, parece que ela foi mesmo trabalhada um pouco e todas as superfícies estão claramente desgastadas, muito polidas. Certo. Isso indica muito tempo. Isso está aqui há muito tempo. Muito. Bom, sabe, nós também chamamos esse lugar de Stonehenge, obviamente, por causa das pedras em pé, mas tem outra coisa que eu descobri que acho que liga diretamente o sítio com Stonehenge na Inglaterra. É mesmo? É. Bom, se você tiver um tempo, eu adoraria ver isso. Claro, vamos lá. Muito bem. Nossa, vamos ver o que você descobriu aqui. Bom, uns meses atrás eu tava no Google Earth, tipo, só desenhando todas as linhas do alinhamento, só pra ver onde elas davam. Enquanto eu seguia do alinhamento do solstício de verão, eu fiquei indo cada vez mais longe e notei que passava sobre a Nova Escócia e a Terra Nova. Ao norte, meio que na direção noroeste, né? Isso, é. Então, eu continuei e vi que passou em cima da Inglaterra. Achei interessante, daí eu resolvi aumentar o zoom muitas e muitas vezes e vi que era Stonehenge. O quê? Vai direto pra Stonehenge. E não passa só por Stonehenge, mas na verdade passa no meio de um dos trilithos em Stonehenge. Não, pera um pouco aí. Passa por um trilito de Stonehenge. Isso aí. Desde o Stonehenge da América?
Stonehenge é o sítio megalítico mais famoso de todos os tempos. É um local sagrado, mas ninguém sabe quem o construiu ou para que era usado. Mas talvez quem o tenha construído aqui também. Olha, isso é incrível, mas eu tô vendo aqui que a linha continua indo para leste. Onde ela chega? Você não vai acreditar onde ela chega. Deixa eu ver se eu entendi direito. Estamos falando de Stonehenge da América, em New Hampshire, e a linha do solstício de verão passa por Stonehenge, na Inglaterra. Na verdade, ela passa por um dos trilhitos. Isso é incrível, mas eu tô vendo que a linha continua indo para leste. Onde ela Você chega? não vai acreditar onde ela chega. Eu tô pronto para isso. Tá bom. Muito bem. Aí ela começa a cruzar o Mediterrâneo. Sei. Você tá brincando. Passa direto por Beirute. Tem certeza que é isso mesmo? Confirmei 2 vezes. Beirute, no Líbano. Mas esse era o lar dos antigos fenícios. Você percebe o que isso quer dizer? Você acha que existe uma conexão entre os fenícios e o Stonehenge na América? Acho que é bem possível. Então eu vou te falar, você achou essa conexão. Se você achou, isso reescreve uma grande parte da história americana. Isso não é brincadeira. Os fenícios habitavam a costa do Mediterrâneo, no Líbano atual. Eles foram uma antiga cultura de marinheiros que surgiu por volta de 1200 a.C. Eram famosos por praticarem o comércio com terras distantes. Talvez tenham até chegado à América. Eles também inventaram o alfabeto, que usamos até hoje. Bom, Kelsey, como é que sua família descobriu o Stonehenge aqui na América? Bom, o meu avô ouviu no rádio enquanto cortava o cabelo, em 1955. Depois ele foi até lá para ver o local e ficou tão intrigado que resolveu comprá-lo. Nem sempre foi chamado de Stonehenge da América. Teve até um livro que foi escrito por volta de 1907 que chamava de Cavernas de Pet. Quem foi Pet? Ele foi uma das primeiras pessoas no sítio e morou aqui no final de 1700. É mesmo? É. Bom, eu sei que vocês acham que o sítio é muito antigo, mas ele não podia ter construído Bom, isso. deixa eu te mostrar. Era aqui que ficava a casa do Pet. Bem aqui nessa área? É. Não tem como Pet ter construído isso aqui. Parece mesmo ser muito antigo. E se é realmente antigo, é muito importante. Algumas pessoas acham que ele usou as estruturas de pedra que existem na área como cercado de animais. Ele construiu essas paredes imensas para animais quando tinha tantas árvores e podia ter usado madeira. É isso que eles acham. Bom, isso não me convence. Olha só o tamanho dessas pedras. Eu não conseguiria movê-las. Olha aquela grande laje ali, tá vendo? Será que aquilo era o teto? Pensamos que devia ser uma laje de teto de uma câmara ali e Sei. desabou. Sabe o que é mais interessante sobre pedras como essa? Elas realmente funcionam como relógio e podem indicar a idade da estrutura. Isso aqui me dá a clara sensação de ser genuíno. E é incrível. Olha, quer dizer, olha isso aqui.
Então, sabe, tem mais uma coisa que liga o sítio aos antigos fenícios. Na verdade, o pai de Kelsey tem uma pedra do sítio que tem uma gravação. Talvez algum tipo de mensagem antiga. Scott, esta é a Pedra de Baal, achada em 1964. E o que ela diz? Bom, ela diz: a Baal, em prol dos cananeus, isto é dedicado. Os cananeus? Da terra de Canaã? Isso mesmo. Era como eles costumavam chamar a si mesmos, mas os outros os chamavam de fenícios. Eles foram para todo mundo conhecido na época e muitas pessoas acreditam que chegaram até a América do Norte. E existem muitos exemplos de possíveis escritos fenícios desde o Maine até o Brasil. Olha, eu vou te falar, se isso for mesmo uma inscrição fenícia, você tem uma coisa muito importante com aqui. certeza. E junto com o alinhamento que você descobriu, estamos falando de um sítio incrível, de uma descoberta incrível. E isso realmente muda muito os livros de história e coloca os europeus aqui na América do Norte 3.500 anos atrás. Antes de concluir qualquer coisa, eu preciso confirmar que a inscrição é antiga e as linhas são feitas pelo homem e não naturais. Usando um microscópio tridimensional, posso ver a profundidade das marcas e se a inscrição foi desgastada pelo tempo. O que eu quero fazer é focar essa marca bem aqui. Eu dei o número 3 para essa marca. E a marca número 3 corresponde à marca bem aqui. Ela tem cerca de 4.000 microns, do ponto mais alto até o ponto mais profundo. E ela é uma marca claramente feita pelo homem e parece assim aqui e aqui também. Eu já posso dizer com toda certeza que muitas dessas marcas que formam a inscrição podem ter séculos e não há dúvida que foram feitas de propósito. Como a inscrição menciona os cananeus, tenho de considerar os fenícios, mas preciso saber mais. Teria mais alguma coisa aqui que possa também ter uma ligação desse sítio com os fenícios? Então, tem mais uma coisa. Fica lá no sítio. A gente chama de mesa de sacrifício. Mesa de sacrifício? É. É bom, eu não vou embora sem ver essa coisa. E essa é a mesa de sacrifício. Esta aqui? Você acha que havia realmente sacrifícios humanos aqui? Acreditamos que a mesa de sacrifício pode ter sido usada para sacrifício humano ou de animais. A pedra tem 2,70 metros por 1,80 m. Ela se apoia em 4 pernas, pesa cerca de 4,5 toneladas e no tampo tem uma canaleta retangular de 1,80 m por 1,20 m. E ela se inclina na minha direção. Se houvesse um líquido como sangue, ele iria para a canaleta e depois continuaria na direção deste escoadouro aqui. E iria, possivelmente, para um recipiente. Tem um corte na pedra onde ele poderia ficar. É, eu tô vendo essa canaleta bem aqui e você acha que isso era para escorrer o sangue? Isso é incrível. Tem mais uma coisa que eu reparei aqui. Tá vendo essas rachaduras e essas camadas ao longo de toda a superfície da pedra, tá vendo? Isso é o que chamamos de desgaste pelos elementos. É como acontece com a pele morta do nosso corpo. Isso é muito interessante por várias razões. Primeiro, isso indica que houve muito desgaste aqui. Ficou úmido, secou, congelou, descongelou e houve muita perda de material na superfície. O que indica que é muito antigo. E eu acho que isso provavelmente pode ser usado como medidor de desgaste. Eu vejo um desgaste muito significativo aqui que parece ser coerente com os alinhamentos astronômicos que nós vimos, com as estruturas que estão aqui e indicam que é um lugar muito antigo. Tem mais um segredo da mesa que eu quero te mostrar. Oh? Olá, Scott Walter! Que
que foi isso? Olá, Scott Walter. Então você é o homem escondido, é? É isso aí. Isso é engraçado. Então, o que temos aqui? Estamos em pé na Câmara do Oráculo. Chamamos ela assim porque este tubo aqui vai pela parede 1,80 m, desde a Câmara do Oráculo, onde estamos, até a mesa de sacrifício. Achamos que durante uma cerimônia, talvez as pessoas que estivessem assistindo ouvissem essa voz e seria como um deus ou um espírito falando com elas. Devia ser um sacerdote ou um xamã quem falava pelo tubo. Que interessante. Então, na verdade, o que temos aqui é um exemplo de arqueoacústica. A ciência de como os antigos manipulavam o som, normalmente em rituais, usando algo como este tubo aqui para criar um som muito assustador. Nesse caso, dá para imaginar alguém sentado naquela mesa para ser sacrificado e aí ouvia essa voz. Quer dizer, devia ser muito assustador. Eu preciso fazer isso. Você se importa se eu subir aqui? Vai em frente, Scott. Tudo bem. Aqui é bom! Saiam da minha terra! Eu estou feliz por ter vindo aqui investigar esse sítio. Não sei o que é mais interessante, a mesa de sacrifício, a pedra de Baal ou a linha do solstício de verão, que liga o Stonehenge da América com o da Inglaterra. E mais ao leste com Beirute, no Líbano, lar dos antigos fenícios. Planejo voltar no solstício, mas agora estou indo para a faculdade de Mount Holyoke para falar com um especialista na cultura fenícia. Oi, eu sou Scott Walter. Eu sou o Mark. Mark, eu acabei de voltar de um lugar muito interessante, chamado Stonehenge, na América. Uma das coisas que eu vi foi a descoberta feita por Kelsey Stone, filho dos donos, que é o alinhamento em longa distância que começa no sítio. Ele vai desde o sítio até Stonehenge, na Inglaterra, e depois se estende até Beirute, no Líbano, que é o lar ancestral dos fenícios. Quem foram os fenícios? Os fenícios foram um grupo de povos do Oriente Médio e seu centro ficava no meio leste do Líbano atual. E eles desenvolveram colônias a oeste de lá, dentre as quais a mais importante foi Cartago. Os cartagineses eram fenícios com esteroides, porque foram a cultura fenícia mais poderosa que existiu. E eles tendiam a ser muito reservados. Então tem sido um desafio tentar descobrir exatamente o que os fenícios sabiam, o que eram capazes de fazer. E ainda tentamos descobrir mais sobre eles, e é uma tarefa difícil, porque não há muitas evidências. Os fenícios surgiram mesmo por volta de 1200 ou 1000 a.C. Eles tentavam construir centros de comércio e centros de colonização. E começaram a ir para o norte e para o sul, ao longo da costa do Atlântico. Parte da razão do sucesso dos fenícios como navegadores foi que eles conseguiam navegar à noite. E isso porque eles conheciam a estrela Polaris, a estrela polar. Polaris também é conhecida como a Estrela do Norte. E se os fenícios a conheciam, provavelmente conheciam o resto dos céus. O Sol, as estrelas, a Lua e os planetas. Isso significa que eles tinham conhecimento de arqueoastronomia para criar um alinhamento do solstício de verão do Stonehenge na América até Stonehenge na Inglaterra. Esse alinhamento proposto com Stonehenge na América é muito intrigante. E existe uma possibilidade que isso se conecte a uma pesquisa que fiz, em especial, com um estudo que fiz de um grupo de moedas fenícias que foram cunhadas em Cartago, em 350 a.C., e que interpretei como tendo um mapa no reverso da moeda. Você tem a imagem Sim, dessa moeda aí? Esta é uma imagem da moeda. Olha só. Bom, aqui estão duas imagens do Museu Britânico. Dá para ver as ilhas bem nítidas. A Sardenha no centro, que é o ponto central na bacia do Mediterrâneo. Aí temos a Sicília.
A ilha triangular, a bota da Itália mais acima, a Península Ibérica aqui, esta linha reta aqui provavelmente é a costa norte da África. A Índia aqui, e isto é a América. E isto quase me parece representar o Golfo do México, na Flórida, mas isso está sujeito a interpretações. Olha, isso é fascinante, o que me faz pensar. Claro. Se estão aqui, foram colocadas por alguma razão, e acho que até ter uma explicação melhor, eu gosto muito da sua, eu adoro a sua, mas... Obrigado. Acho que isso nos faz entender a cultura fenícia. Com certeza. E lembre que eles eram extremamente reservados, então não iriam espalhar a história, por assim dizer. Porém, também eles tinham bastante ego para querer criar um registro do que tinham feito. Então, nessas moedas, nessas imagens pequenas, eles estão nos dando a geografia fenícia extremamente condensada, contando uma grande história em um espaço de alguns milímetros aqui. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre uma mesa de sacrifício. Os fenícios praticavam sacrifícios humanos? Sim, praticavam. E acho que as evidências são unânimes de que eles praticavam sacrifícios humanos. Acho que existem muitas fontes bíblicas e outras sugerindo que esse era mesmo o caso. E você acha que os fenícios chegaram à América do Norte ou não? Eles provavelmente chegaram mais longe do que estamos dispostos a admitir hoje. Eles tinham os barcos para isso. Acho que os fenícios poderiam facilmente cruzar o Atlântico. A história deles sugere que eles tentaram fazer isso. Diodoro, um historiador grego, relata que os fenícios conheciam uma ilha gigantesca no Atlântico com rios navegáveis. E o único lugar com rios navegáveis depois que se passa pela Espanha é a América. Quando fui a Stonehenge, na América, fiquei surpreso ao saber de uma possível conexão entre esse sítio em New Hampshire e o Stonehenge, na Inglaterra. Bob Stone comprou o Stonehenge na América em 1955 porque achou que esse lugar antigo precisava ser preservado. Anos depois, quando seu neto Kelsey mapeou a linha do nascer do sol no solstício, ele descobriu que a linha começava no Stonehenge, na América, e ia direto para o Stonehenge, na Inglaterra. E agora estou indo para lá, para ver se esses dois sítios com imensas pedras em pé estão conectados. Bom, Harry, a razão da minha visita é que estou investigando um sítio megalítico em New Hampshire chamado Stonehenge, na América. E parece haver uma grande conexão com o Stonehenge aqui. E eu queria que você me falasse um pouco sobre Stonehenge. Stonehenge é um dos mais famosos monumentos pré-históricos, mas eu acho que algumas coisas que as pessoas nem sempre percebem é que levou mais de 1000 anos para fazer o que podemos ver hoje. Para construir? Isso. Houve muitas fases diferentes e ele foi reinventado com o tempo. Bom, quando as pessoas pensam em Stonehenge, elas pensam nesse que está aqui agora, mas você disse que está à nossa volta, então ela vai além de onde estamos agora? Sim. Bom, se a gente voltar alguns milhares de anos no tempo, nós temos vários monumentos em todo tipo de direções diferentes. O foco com o tempo se concentrou nessas pedras talvez... aqui. Stonehenge é o sítio megalítico mais conhecido do mundo. Ele inclui 150 pedras enormes. A mais alta mede 6,70 metros a partir do solo. Mas no início, por volta de 3100 a.C., era só um fosso, um aclive e vários buracos redondos. Mas mesmo assim, era um lugar de reunião de pessoas.
Agora, por ser geólogo, eu me interesso muito por rochas e pedras. Fale um pouco mais sobre as pedras. Tem alguma variação na geologia, não tem? Sim, são dois tipos diferentes. As pedras muito grandes são sarsen e vêm de uma área próxima, a cerca de 30 Tudo quilômetros. Aham. As pedras azuis, que são as menores, mas são bem Sei. grandes, vêm de Gales do Sul. A Então, que distância fica isso? bom, fica a 240 quilômetros, mas se Nossa. pensar realmente em como foram transportadas, Sei. não foi em linha É um reta. trabalho e Seriam tanto. uns 380 quilômetros para construir isto. Olha, isso sugere para mim uma certa sofisticação e coordenação e um trabalho com um nível muito complexo. Eu acho que exigiu muita sofisticação. As pessoas sabiam o que estavam fazendo, que o fato de terem construído Stonehenge, todo o trabalho que é necessário para construir, é incrível. Estimaram algo em torno de 30 milhões de horas. 30 uma coisa milhões de incrível horas. mesmo, 30 e milhões. quanta gente para mover essas pedras enormes? Não há um modo de saber, é algo em que nós continuamos a pensar. Mas o fato de terem feito isso foi um enorme feito de engenharia. Eles eram mais sofisticados do que pensávamos, então poderiam ser 600 pessoas, mas podem ter sido só algumas. As pedras azuis podem não ser as maiores aqui, mas para mim são as mais interessantes. Dizem que elas têm um significado espiritual, e eu acredito que o Stonehenge na América também tem. As pedras azuis vieram de uma terra com supostos poderes curativos. Os arqueólogos pensam que Stonehenge pode ter sido um tipo de franquia, uma versão local de um lugar sagrado e distante. Não há dúvida de que essas pedras foram colocadas aqui por um motivo. Isso tem a ver com o Sol e o solstício, como acontece no Stonehenge, em New Hampshire. Se a gente pensar como era naquela época, havia rituais acontecendo. O que as pessoas vinham fazer nesse lugar aqui? A gente podia ver alguém seguindo o solstício do verão. No dia do solstício, as pessoas começavam o dia no ponto leste. Pois daqui você pode observar o sol nascendo no solstício. Então eles seguiam o sol em seu caminho. Este longo retângulo fechado é provavelmente só um caminho. Então eles seguiam ao redor do perímetro, seguiam com o sol à sua frente o tempo todo, mas era como uma igreja ou catedral de hoje. Havia funções múltiplas e eu penso que tudo isso acontecia aqui. E por que você acha que era tão importante para os povos antigos seguir os movimentos dos corpos celestes? As pessoas eram camponeses, dependiam das estações e de sua compreensão. Elas sabiam quando plantar as lavouras e quando colhê-las, mas realmente saber como o tempo decorria era significativo. A importância desses astros, eu acho, vem de serem fundamentais para o ser humano e para as colheitas. E eles celebravam esses astros. Me fala um pouco mais sobre a arqueoastronomia daqui. Bom, muitos trabalhos têm sido feitos. Dá para ver que algumas pedras estão pontilhadas aqui no sítio. Ah, eu vi uma das grandes, dá pra ver daqui, ó. Sim. Aquela de pé ali, mais pro lado, tá vendo? Aquela é chamada de Pedra do Calcanhar. Bom, o que se sabe dessa pedra é que ela é bruta, não foi trabalhada como as outras pedras no sítio. Mas o que parece importante é que essa pedra, sempre que olhar no centro de Stonehenge e alinhar coisas, e as pessoas faziam isso no passado, essa pedra aponta na direção do nascer do sol, no solstício do verão. Se você alinhar com cada um desses poços, um dos lados marca o nascer do sol no solstício de verão. E o outro marca o pôr do sol no solstício de verão. Não sei, é mais do que coincidência. Eles realmente alinharam com dois acontecimentos significativos. Olha, eu não Como acho que foi seja isso? coincidência, não mesmo. Tem uma coisa que eu queria te mostrar, que é uma nova descoberta de arqueoastronomia no Stonehenge, na América. É uma linha do solstício de verão que vem do sítio em New Hampshire diretamente até aqui. Minha ideia inicial seria de que isso está além do possível.
Quando eu estava no Stonehenge, na América, um sítio megalítico em New Hampshire, soube de uma nova descoberta do filho do proprietário. Uma conexão entre aquele sítio e Stonehenge, na Inglaterra. E de lá, a linha se estende ainda mais, até o Líbano atual, que foi o lar dos fenícios. Eu quero descobrir se um especialista em Stonehenge acha que os sítios podem estar ligados entre si e a essa cultura antiga. Bom, estamos aqui e o alinhamento começa no Stonehenge, aqui na América, no centro do observatório. E depois, quando se traça uma linha por ele e continua essa linha, ela atravessa o Atlântico e vem parar bem aqui em Stonehenge. Agora, se você olhar aqui, bem de perto, dá para ver que ela passa bem por esse trílito. Depois, se continuar por essa linha, ela chega até Beirute, no Líbano, ao lado dos fenícios. E por incrível que pareça, parece que é isso mesmo. Agora, o que você acha disso? Eu acho que é incrível. Eu não posso imaginar uma ligação além da possibilidade de que as pessoas marcassem o mesmo tipo de alinhamento. Eu acho também que quando se pensa no mundo dos fenícios, o mundo deles começou por volta de 1200 a.C. E este sítio estava terminado realmente em 2000 a.C. Então existe cerca de 800 anos de diferença. O interessante, eu acho, é que Stonehenge atraía pessoas na pré-história de muito, muito longe. Tem um cemitério ali e tem alguns outros mais para lá, um de cerca de 1400 a.C. Então, se as pessoas vinham para cá, é possível que os fenícios tenham vindo. Sabe, isso não está além do possível, mas eles não poderiam ter se envolvido na construção de Stonehenge porque foi muito antes. Bom, não há nenhuma dúvida que este local era um observatório e também era um local sagrado. Agora, quando temos essas pessoas antigas indo a outros lugares, como a América do Norte e outros continentes, algo que era sagrado, que era vital para a sua existência e seu sistema de crenças, eles iriam construir igual em outros lugares. E talvez então esses sítios sagrados se conectem ou conectem esses povos em outros continentes. Eu acho que você tem razão. Eu acho que esses sítios são sagrados e, desse modo, eu acho possível que as pessoas se movessem, mas também talvez seja porque só as pessoas são tão similares em todos os lugares do planeta, que todos observassem o mesmo tipo de coisas, quer as pessoas realmente fossem ou não de um lugar para o outro. O fato é que temos tipos de sítios semelhantes em todo o planeta, todos respeitando os corpos celestes. E eu acho que é isso que é uma coisa boa, sabe? É algo sobre a humanidade e ser humano. Bom, eu acho que uma coisa com a qual certamente concordamos, pelo menos, é que os lugares como Stonehenge e Stonehenge na América provam como observar os corpos celestes era importante para tais povos. Os fenícios não poderiam ter construído Stonehenge, mas o sítio ainda pode ter sido um santuário para eles. Eu penso que o fato de este lugar se alinhar diretamente com Stonehenge na América no solstício de verão não é um acaso. É arqueoastronomia. Liga muitas culturas, como os maias na Geórgia e os celtas em Oklahoma. Eu acho também que liga os fenícios ao nosso Stonehenge. E eu vou ver essa prova com meus próprios olhos. Podem ter sido eles que marcaram um dia tão importante, o solstício de verão, com uma pedra vertical no sítio, no local onde o sol nasce. Oi, gente. Bom dia, Scott. Oi, Dennis. E Oi, aí? Kelsey. Tudo bem? Como é que Então, tá? como foi a viagem, Scott? Olha, eu fiz uma ótima viagem. Eu tenho algumas boas notícias para dar, mas eu tô empolgado para ver o alinhamento. Então o sol vai nascer agora. A gente não tem que ir? Então vamos. Estamos indo ver o nascer do sol na Pedra do Solstício para ver o alinhamento que Kelsey Stone descobriu e que liga este sítio a Stonehenge, na Inglaterra. Se você fosse traçar uma linha diretamente pelo sol que nasce sobre esta pedra,
Ela passaria bem no meio do trílito central, em Stonehenge, e depois continuaria até o Líbano, que foi o centro do Império Fenício. Para mim, isso prova um entendimento avançado de arqueoastronomia e uma conexão antiga com os Estados Unidos. O que mais eu posso dizer, exceto uau? Isso é incrível. Não dá pra cansar de ver. Olha só, o que estamos vendo aqui é um incrível e preciso calendário astronômico. Não é acidente. Eu vi exatamente a mesma coisa em Stonehenge. Eles usaram pedras verticais como esta aqui para acompanhar as estações. Eles o usaram para adoração também. Eu acho que também usavam para navegação, para vir ao Novo Mundo e para outros lugares. Foi absolutamente incrível. O início de Stonehenge é anterior ao seu sítio. E os estágios posteriores correspondem especialmente ao período de construção com as pedras. Então pode haver uma conexão aí. E a conexão com os fenícios é ainda mais tênue, porque isso é anterior aos fenícios por algum tempo. Talvez fosse um grupo pré-fenício, não sabemos ainda, mas enfim. O que é ótimo disso tudo é que temos um sítio sagrado na Inglaterra, temos um sítio sagrado aqui, e não há a menor dúvida que estejam ligados, pelos fenícios ou não. E isso nos diz que uma cultura muito sofisticada, provavelmente a elite dessa cultura, veio até aqui e criou esse lugar incrível. E o que é incrível também é que são sítios como este que ligam o Novo Mundo com o Velho Mundo. A família Stone queria saber se os fenícios construíram esse sítio. É uma questão que a família quer responder desde que Bob Stone comprou esse lugar misterioso em 1955. Embora eu não possa dizer que os fenícios vieram até aqui, acho que eles poderiam facilmente ter chegado às Américas. Alguém teve de reunir essas pedras enormes, e foi alguém que conhecia muito astronomia. Eu acredito que a arqueoastronomia é o que liga muitas civilizações adiantadas e o que liga algumas delas à América. Eu acredito que havia contato entre as culturas antigas. Pode ser por isso que Stonehenge na América foi construído, para criar um lugar no Novo Mundo que se alinhava com um sítio sagrado no Velho Mundo. As pessoas estavam conectadas. E estamos só começando a descobrir isso.